ele. Diz que tá indo. Oxi, foi. Pessoal, tá aqui, ó. Então, transporte de seivas pelos tecidos. Então, não é só xilema. Olha lá na telinha, vai mudar, fica vendo. Ó, que mágica, hein? Tô me achando nas tecnologias aqui, ó. Ó, acompanhou? Bora, bobeira. Como que chega a seiva lá no topo dessas árvores aí? Como é que pode subir contra a gravidade? That's the question. Vamos ver? Descer eu imagino, mas subir é um mistério que a gente vai ter que analisar. Então, estão aí os dois vasos condutores. Vamos abrir aqui para a Érica, que bom que ela chegou. Seja bem-vinda, Eriquitia. Já estamos lá no Xileme no Floema, chegou na hora certinha, começou agora. Então, bora lá. Aí você sabe tudo sobre Xileme e Floema, arrasando, mas não respondeu a questão. Por que se eu sei tudo? Porque, mano, os caras te sacanearam, eles botaram o sinônimo. Então, anote lá. O xilema, ele é conhecido também como lenho. Vasos lenhosos, se preferir. Vai estar falando de quem? Do xilema. Vasos lenhosos. Ou tá escrito lá liber, ao invés de floema. Ah, então vasos liberianos, ou liber. É ele, cara, é o floema. Cuidado, cuidado que eles gostam de usar essas expressões. Outra coisinha, Chuchu, eu falei que eu iria te orientar melhor usando a apostila, porque você confunde muito. Como você tem que reconhecer desenhinhos, eu só acho, hein, que é melhor você fazer. Eu que tenho experiência, eu fiz isso. Eu vou aqui na página 446 da apostila 4 e vejo que essa foto aqui de células traqueide e elemento de vaso, ó, células do xilema, estão lá. Mas para achar a célula que se chama, tem a célula companheira e a elemento do tubo crivado, deixa eu ver se está escrito aqui em algum lugar, tá só a placa? Não está escrito o nome da célula, eu ponho aqui para você, chama elemento do tubo crivado, está na página 448. Achei, tá aqui. Ah, eu cortei desse slide. Burra. Aqui, ó. Na página 448. Então, para você se orientar, onde que estão, se eu quiser fazer anotações, estão aí, Chuchu, respectivamente, ó, xilema e floema, nas páginas, então, 6 e 8, ó, 446 e 448. Então, a célula companheira aqui, ó, Chuchu, apontada, tudo bem, mas essa outra celulinha que eu acabei cortando, ela se chama elemento do tubo crivado. Eu sei que está na apostila, mas não está no meu slide, eu senti falta, só vi agora, desculpe, me fica até 4 da manhã fazendo as coisas e dá nisso, ó. Célula, que se chama aqui do xilema, do floema, por enquanto são apenas nomes, calma que eu vou explicar tudo. Ela se chama, então, é o nome da célula, Chuchu, marca lá, elemento é a principal célula do floema, porque tem célula companheira ali também, né? Mas essa que tem esses crivos, essas placas crivadas aí, ó, é a mais importante. Elemento do tubo crivado, TC aqui, ó, tubo crivado, beleza? Então, isso aqui foi a sua primeira orientação para você ver onde que estão as coisinhas no seu próprio material. Bom, simbora. Nós vemos aqui agora, sim, uma coisa primeiro decoreba, né? Sinto muito, mas tem a parte decoreba, é saber o nome das células. Traqueide é célula ou traqueídeo, e a célula elemento de vaso, que são nomes de células, então, que eu posso encontrar compondo o vaso que se chama xilema. Mas aí você vai precisar de uma anotação adicional na página 446, porque não é toda planta que tem essa célula aqui, elemento de vaso, no seu xilema. Aliás, não é nem toda planta que tem xilema. Faz um remember com a tia Érica. O próprio xilema já não é toda planta que tem. Não são plantas vasculares? Sim, que tem xilema e floema? Sim. Mas quem são mesmo elas? Peraí, plantas traqueófitas que têm vasos condutores, tanto xilema quanto floema? Então, os dois aqui, ó, os dois. Plantas traqueófitas, assim chamadas, lá na tela, lá em cima, ó, plantas traqueófitas. Ai, Érica, eu prefiro o termo vascular. É a mesma coisa, filho. Tem vaso, xilema e floema, é planta vascular ou traqueófita. São elas, Chuchu. Então, vamos colocar, abrir primeiro para o Pedro entrar aqui, Chuchu faz parte do show. E aí, Pedro? Bom dia, Chuchu. Quem são essas plantas? Abra o áudio, fale comigo, ou então no chat, você sabe bem que é assim, para me dizer quais são as plantas traqueófitas que tem xilema e floema. Bora lá, Chuchu, me ajuda. Peraí, musgo, briófita não tem. Quem que tem, então? Peridófita, gimnosperma, angiosperma.
Beleza, Chuchu, só músico que não tem, então você matou, Chuchu. As plantas, maioria lascada. Então, primeiro, não são todas as plantas que têm xilema e floema, só pitê, gímino e anjo, certo? O musgo abriófita não, beleza, obrigada. Porém, agora o que eu quero que você perceba é que não são todas as plantas traqueófitas que tem essa celulinha aqui de baixo que se chama elemento de vaso, porque ela apareceu só por último na evolução. Então, é anjo, vamos anotar aqui? Tudo bem que pitê, gímino e anjo tem xilema, mas só anjo tem essa célula no xilema que se chama elemento de vaso. Então, aqui embaixo, ó, vamos fazer de verde para destacar um pouquinho, ó. Essa célula elemento de vaso, quem tem ela? Ah, eu fiz de azul, mas tudo bem. Ó. Angiospermas no seu xilema, elas apresentam, além de traqueide, a célula chamada elemento de vaso no seu tecido condutor, porque é uma célula mais nova no planeta Terra, veio só por último, só as angios que tem essa célula. Já a traqueide aqui em cima, ó, quem tem? Ora as bolas, todas as traqueófitas, pitê, os pinheiros tudo, ó, gímino, e elas, flores e frutos, angiospermas, tá, Chuchu? Então, uma coisa que eu acho melhor você anotar na 446, se não me engano, não veio escrito aí, enfim. Ah, veio, vai, tudo bem. Bora! Já o floema não tem isso, viu, gente? As células do floema, do outro lado, estão nas plantas traqueófitas ali todas, sendo elas, ó, célula que se chama elemento do TC aqui, do tubo crivado, olha ela aqui, ó, certo? Ela tem, de fato, placas com furos, com crivos. Você sabe que crivo é orifício, é buraquinho, né? A gente fala que um assunto tem que passar, este assunto é muito delicado, tem que passar por um certo crivo, tem que filtrar esse assunto aí, certo? Então, esses crivos, esses furinhos aqui na placa crivada, vista de frente para você, olha que bonitinho, é para a seiva passar por ali. Rapaz, mas repare bem que do lado de cá no xilema tem uns orifícios também, mas que a gente chama de pontuações, elas são lateraisinhas, né? Tem pontuações aqui na lateral também, mas também nesse caso aqui, pontuações para seiva descer, passando de uma traqueide para outra também. Então, é claro que são células perfuradas, todas elas, seja com pontuações, seja com crivos nas placas, né, da extremidade da célula. Para quê? Para a seiva passar de uma célula para outra. Mas qual seiva? Qual seiva? Então, xilema, seiva orgânico inor, floema, seiva orgânico inor. Bom, descrever um pouquinho melhor esses vasos é o que a gente está fazendo, mas falta ver como eles funcionam e o que de fato eles transportam. Eu sei que é seiva, mas qual seiva, né? Em relação a essas células, veja se você tem dúvida. Eu tenho uma coisa aqui para você que eu acho que você vai gostar. Posso ir para lá? Qualquer coisa eu volto nesse slide, mas eu vou apagar essa rabisqueira aqui, tá bom? Que por enquanto tá bem chato, tá bem decoreba, que é memorizar nome de célula desses respectivos vasos. Mas aqui eu tenho, ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. A tecnologia 3D aqui, bonitinho, dá para... mas eu vou te contar essa tcheca. Eu vou falar um negócio para você. Então, olha! Para, vamos lá, você não vai perder muito tempo. Você tá vendo mesmo, né, gente? O que eu tô vendo aí? O negócio 3D? Tá vendo, gente? Ah, beleza. Sim. Vai que eu tô empolgada aqui. Vocês estão lá no slide ainda. Bom, então veja, o que nós temos aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho. Você tem de amarelo, eu preciso fazer isso, Chuchu. Anotar aqui o seguinte. Então vamos lá, de vermelhão. X, esse aqui é o vaso xilema. Como que você sabe? Ô, gente, primeiro que tá subindo as bolinhas tudo aí, ou seja, a seiva dentro dele, tá bom? Vaso xilema transportando, então, lá da raiz, que aliás ela tá desenhadinha aqui bonitinha, ó, até a folha ali em cima, daqui a pouco elas ficam coloridas, né? Eu vou apertar os botões aqui. Indo lá para a folha, a seiva pelo xilema, ó. Então, veja, ele tem um transporte, uma passagem de seiva por ele ascendente, de baixo para cima, já que ele faz transporte do que vem lá de baixo. Água e saizinhos. Então, minerais é inorgânico. Isso, a seiva do xilema é uma seiva inor, feita de água e sais minerais absorvidos aí pela zona pilífera da raiz. Então, em ascensão aqui, ascendente, o transporte pelo xilema, eu já reconheci que era ele. Agora, gente, vamos mudar os baratos aqui que tá em inglês. Ai, que bonitinho.
Agora, agora de verde. Agora de verde, descendente aí o transporte dele, descendo lá, a nutrição orgânica pelo F de floema, tá vendo lá, verdinho, F? Né? Então aqui, ó, descende. Porque tá descendo da folha o quê? Glicose pra caraca, que foi feita lá na foto, certo? Tem carbono? C6H12O6, é orgânica. Então a seiva orgânica, mas não vai se enganar, não tem glicose pura no floema, não? Surpresa! Mas sim, notadamente glicose, por isso seiva orgânica é o que o floema, você está notando aí, ele transporta, vindo lá da fotossíntese das folhas e descendo aqui, certo? Pelo floema, nutrição agora orgânica, beleza. Mas eu adiantei que não tem glicose, um mel, né? Você acha que é um mel que desce aqui do floema? Não, Chuchu, não tem glicose purinha. Por quê? Porque ela vem arrastada por água. Mas ainda assim eu chamo essa combinação de água mais glicose que está descendo pelo floema, eu chamo de seiva orgânica. Isso, fi. Que quando a água tá lá só com salzinho mineral, é seiva inor mesmo, né? Não tem ali o carboninho. Então, se tem água descendo pelo verdinho floema para empurrar a glicose para baixo, da onde vem essa água? Não estou entendendo, porque no Xi, a água vem lá da raiz, lá do solo, sobe. Quero saber como que ela consegue vencer a gravidade, mas ela sobe, né? Mas, tá bom, e descer, tudo bem, mas para onde vai daí? Então, peraí, que eu acho que você está precisando de outro botão aqui, ó. Vamos ver se eu consigo? Bora, vamos ver aqui. Não sei, né? Eu treinei, fiquei até as meia-noite treinando. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, vamos lá, ó. A Karma, que agora fica um pouco nervosa aqui. Como é que eu pinto tudo? Xilema, beleza. Floema. Deixa eu ver aqui. A célula companheirinha do floema que eu falei para você lá da apostila, a célulinha bem companheira mesmo. Você viu que tá do ladinho? Que bonitinho pintado agora. Mas o que eu quero é o seguinte: water. Consegui. Eu consegui. A água, Chuchu, ela não só sobe aqui, ó, pelo xilema, mas ela desce empurrando a glicose pelo floema, mas aí continua, tá vendo daqui para cá, ó? Vamos ver se você enxergou aqui na tela, no vermelhinho. Aqui, ó. Então a água sobe. Quero saber como que ela vai subir, mas ela sobe pelo xilema, levando os mineralzinhos lá para cima, passa para o floema, arrastando agora a glicose, fluxo em massa da glicose através da água para baixo, que a ideia é trazer glicose aqui para baixo, mas é a água que vem arrastando. E aí a água, agora sim, ó, e continua, filho. E vem mais água da raiz, mas a água do flor já vai para o Xi, que vai para o flor, que vai para o Xi, certo? Parte da água é consumida, obviamente, né? Mas está sempre repondo com a raiz, zona pilífera da raiz. E aí segue o bailão. Deixa eu apagar isso tudo e ver aqui se eu tenho uma coisinha para você que eu queria mostrar, bem bonitinho, cara, que é isso aqui, ó. Perdida do meu floema, cara. Floema. Ai, achei! É isso aqui. Olha esse aqui, ó. Tchanã. As placas crivadas do floema, de verde ali. Se ligou agora, Chuchu? Nos crivos, nos furinhos ali? Certo? Bom, eu vou mandar esse link aqui para vocês da seguinte maneira, para vocês brincarem um pouquinho, explorar, porque a gente não tem tempo para isso. Um presentinho da tia Érica que é válido até dia 23/7, porque isso aqui, normalmente, as pessoas pagam para acessar, mas a gente está com acesso liberado para vocês até dia 23 de julho. Dá uma brincada até dia 23 de julho que tá liberation. Então, eu vou colocar no chat, que chama. Olha lá, ó. Tchuki, não é agora, hein? Vai ficar perdido nos 3D lá na aula. É depois. Salva isso aí pra você. Vamos voltar? Simbora. E eu tô aqui. Gostou, Chuchu? Isso aí é para você fuçar depois. Então, aqui, o que justamente consta na página 449, achou lá essa figurinha ou parecida com isso? É o que a gente estava vendo no 3D. Beleza puro? Eu sinto necessidades, você sabe que eu sou pessoa que sem necessidades de ir para a lousa, fazer essa anotação aqui. Você me ajuda. Simbora? Bom, sinônimo do xilema, eu já sei, deixa eu ver se está de pretinho isso aqui que eu quero pretinha, é o lenho, vasos lenhosos. Já o floema é o liber. Como ele é chique, né? O liber. Floema. Aqui
eu tenho também o transporte, eu sei, de seiva até agora inorgânica, composta de H2O, que veio lá da raiz, mais sais minerais, da Inor. Tá muito facinho por enquanto. Já o chiquemente liver é orgânica, é seiva do floema. Sabia que, graças a Deus, tem uma boa notícia, finalmente, uma boa notícia. Os gafanhotos estão chegando. Não, isso é má notícia. Você viu os gafanhotos lá chegando? A nuvem de gafanhotos? Sério, depois você busca lá essa notícia. Misericórdia. Tá no Rio Grande do Sul agora. Entrou mesmo? Tava nas Tá na Argentinas. fronteira. Ah, você é louco. Então, bora conviver com os Covid e com os gafanhotos comendo nós. Não, brincadeira, gente. Eles são herbívoros, é que eles acabam com plantações, né, cara? Ixi, é o que a gente come. Mas vai dar tudo certo. Os caras já estão lá vendo o que dá para fazer. Ó, seiva orgânica, chique, com glicose, mas a tal seiva é composta de água e glicose. Cuidado, né? Glicose pura. C6H12O6. Bom, o que eu quero que você perceba, que eu não falei ainda, é um detalhinho aqui do xilema primeiro, e depois outro aqui, ó, do floema. Você deve se lembrar desse caule que a gente faz nessa aula. Mas de vermelho agora, ó, perceba a localização numa grande árvore, que é o que a gente te pergunta, tá? De uma eudicotiledônia, então, de uma grande árvore, é bem central, ele é um vaso central, né, o xilema, X da questão, o centro dela, o X, central, ele é um vaso localizado central, ali no caule de uma grande árvore. Já o F de fora, ele fica um pouco mais para fora aqui, F de fora, ele não é central? Ah, então tá. Descendo lá com a seiva orgânica, abaixo da casca do caule, que se chama suber, né, cara? Então, a localização dele é periférica, ele fica na perifa de uma grande árvore. De novo, Chuchu, de uma grande árvore, que é o que a gente te pergunta. Porque vai que alguém quer quebrar tuas pernas e pergunta lá das monocotiledôneas, que não são grandes árvores. Aí é tudo espalhado. Aí não tem essa coisa de xilema central, floema periférico. Eles ficam todos espalhados no caule, mas a gente não te pergunta normalmente, né? Dessas plantas. Mas nas grandes árvores, o floema F de fora, ele não é central, periférico, é da perifa, abaixo da casca do caule. Só que eu tenho medo que você guarde isso como regra. Ah, é sempre assim. Cuidado, o planeta tem de tudo. Planetinha Terra, planetinha da biodiversidade, aliás, né, Chuchu, uma observação vale aqui. Será que você lembra qual é que é? Ó? Pode, quero saber em que caso, pode ser de baixo para cima, ou seja, assim como o xilema citado, mas em que situation seria isso, né, cara? A glicose subir, não tá fazendo sentido na minha cabeça. Alguém me ajuda? Como assim? Pode ser ascendente a condução, nem sempre descendente, nem sempre desce aqui. Mas como é que vai? A glicose é feita na folha, não está fazendo sentido, gente, subir a glicose. Mas pode. Em que situação? Vai. Enquanto eu escrevo aqui. É uma Ninguém. árvore específica ou uma época do ano? Uxi, gostei, as duas coisas, né? É uma árvore, não quero uma árvore em nome dela, o IP, não. Eu quero um tipo de árvore que vive num lugar, em uma situação, aí você já deve saber, que ela precisa, cara, mandar a glicose para cima. Em que situation é essa? Quando falta água? Situação Oxi! caatinga? Acho que quando caem as folhas, não tem folha. Aí sim, valeu pela participação, mas tá certo. Ó, observação, quando caem naquelas zonas temperadas, aqui não, né? Tudo perene, mas nas regiões temperadas, onde as árvores de fato no outono perdem as suas folhas, caem as folhas, o que que acontece, Chuchu? A raiz, ela, se caem as folhas, a raiz armazena a glicose, Chuchu, que vai descendo, 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 descendo ao longo do ano, mas nessa época a glicose vai ter que subir pelo floema, dos órgãos de reserva, notadamente raízes. Então a raiz, ela reserva a glicose na forma de amido e vai mandar lá para os órgãos de cima, já que a folha não está lá para produzir a glicose. Mas nós temos um plano B aqui. A raiz, durante todo esse tempo recebendo glicose, reservou na forma de amido, e essa glicose, então, quando não tem folhas lá em cima produzindo glicose, ela vai ser distribuída, sim, pelo floema, só que de baixo para cima. Claro que os órgãos ali de cima do caule, eles querem glicose armazenada na raiz.
tá bom? Então, aqui eu chego a uma seguinte conclusão, porque eu já vi exercícios assim, ó. O xilema sempre sobe, beleza. Agora, o floema, apesar de quase sempre, né, a regra, né, descer, tem a exceção. Então, eu já vi exercício, conclusão nossa, assim, ó. Se tiver um vaso, não sei qual é, interrogação, é xilema ou floema? Então, xilema ou floema. Mas onde as flechinhas estão assim, tanto para cima quanto para baixo, só pode estar falando do floema, tá, Chuchu? Mas normalmente é isso aqui mesmo, ó, lá para cima. Beleza pura? Bom, dado esse alerta, você quer que eu volte aqui para você dar um print? Vamos lá. Maravilhoso desenho, hein? Ó que perfeição. Bora dar um print aí. Tchuc, printou já. Partiu? Ah, olhando bem para ele, ai, lá vem. Sempre cabe mais uma informação, né? Vai, qual deles é dotado de células vivas? O xilema ou o floema? Vai. Valendo, é o sonho da casa própria. Poema. Células vivas, ele que é chique. Você acha que ele vai ser morto? Ele é muito Qual o chique, o seu caderno líder. aqui, ó? Deixa eu ver. Olha, não é que tem mesmo? E que gracinha. Ó, morto, feito de células mortas, o xilema, porque ele tem aquela substância lignina que mata a célula, ele é lignificado. Ele tem reforço de lignina. O floema não, ele tem reforço de celulose, que não mata ninguém, certo? Agora, a lignina... Mas foi bom, foi bom. Obrigada por matar a lignina, o xilema, porque assim ele fica bem rígido. Então, ele participa também da sustentação do vegetal, dessa maneira. E aí, quando você passa na frente da galera que fala que o xilema é só para transportar seiva inor. Não, ele também, né, como ele é lignificado, bem enrijecido, ele sustenta, principalmente o xilema central, chamado de cerne, né? Então, quanto mais no centro, mais velho ele é, mais lignificado, ele mais sustenta a árvore. Certo, Chuchu? Simbora, agora sim, ó, larguei, juro. Juro que eu larguei. Pode printar. Finalmente. Bora voltar aqui, Chuchu. Fui. Então, ó, é o que a gente tinha no 3D. Depois você vai dar uma fuçada lá, certo? Aí aqui era só o xilema, aqui era só o flor, e aqui as plaquinhas crivadas do flor, tá? Nossa, mas já vamos para o exercício? Não, gente, eu adiantei só o exercício 1 para você ver como que isso cai no vestibular. Como a gente está muito sem tempo, eu dei spoiler de propósito, nem tampei a resposta só para comentar com você, ó. Olha, eu fico te enchendo o saco com os desenhinhos. Por quê? Porque cai desenho desgranhento. Eu tenho que reconhecer. Olha as plaquinhas crivadas cheias de furo aqui, ó. Certo? Com a célula companheira. Quem tem a célula companheira do lado, com o núcleo assim, é o floema. Depois de fazer 1050 exercícios, eu vou memorizar esse aqui. Já reforço de lignina, quem tem, é o xilema, tanto é que mata ele, a lignina, a célula, né? Quais tecidos condutores de seivas as estruturas 1 e 2 compõem? Então, 1 xilema, 2 floema. Bateu aqui, ó. Uia! Continue perseguindo o teu sonho. Quais seivas são conduzidas pelas estruturas 1 e 2? Então, aqui, ó, 1, conduz seiva... Ah, então tem um sinônimo para seiva inor, que eu esqueci de te dizer. Bruta, como é? Ai, que bruto esse lenho, esse xilema. Não tem nada de chique, ele é bruto, hein, mano? Ó, seiva bruta ou inorgânica, de um lado, e do outro, elaborada. É chique demais esse Liber. Você acha que ele vai ter o quê? Seiva elaborada, chiquérrimo. Elaborada pela fotossíntese. É uma seiva orgânica, certo? Que você pode usar também como sinônimo. Ah, lembrei, eu ia falar assim para você que, graças a Deus, uma boa notícia. No fim, não falei a boa notícia. A tendência graças a Deus, está na moda, a gente chamar essas seivas, sabe do que, fio? Que mané seiva bruta e seiva elaborada? É seiva do xilema e seiva do floema. Graças a Deus, vamos simplificar essa bagaça. Então, se você não lembrar, fio, tá valendo. Seiva do xilema é seiva do xilema. Seiva do floema é seiva do floema. Que mané seiva elaborada? É seiva do floema, tá bom demais. Ah, Chuchu, mas se você souber, gasta o que você estudou entre parênteses, seiva do floema ou seiva elaborada, certo? Tá aqui, ó. B, qual a função dos reforços de lignina para a estrutura 1? Eu te falei. Olha, se sustenta, reforça, mantém a integridade dessas paredes celulares.
em ocasiões em que a pressão no interior dos vasos, eu estou lendo aqui, é menor que a atmosférica. Posso falar? Vamos simplificar a tua vida? Para a sustentação do vegetal e da própria célula, do próprio tecido. Reforço é a palavra. Lignina é reforço. Reforço, porque enrijece o tecido onde ela está. Chega até a matar ele, fica rígido. E aqui do lado, só faltou o seguinte, ó. Vamos lá? Qual a função dos reforços de lignina reforço? Para a estrutura 1 e da célula companheira. Ela, que tem núcleo, ela faz a manutenção da célula elemento do tubo crivado, que não tem o núcleo, cara. Então, aqui, a célula companheira, eu tô lendo, mantém a célula condutora crivada, que é a nucleada. Então, quem tem núcleo é que tem metabolismo, né? Consegue passar substâncias aí para a célula que não tem o núcleo. A célula companheira é companheira mesmo, filho. Ela é companheira, ou seja, ela faz a manutenção, já que ela tem núcleo, metabolismo, da que não tem núcleo, que é essa que tem as placas crivadas, que se chama elemento do tubo crivado mesmo, essa célula. Belezinha? Eu vou tirar aqui o rabisco todo, se quiser dar um printinho aí, porque tá muito pequenininha a letra, acho que vocês não estão enxergando direito. Eu coloquei ele antes, para você ver que cai mesmo essa parada de desenho na lousa. Eu já fui, eu só mudei a sequência, as coisas acontecem de última hora aqui, eu mudo a sequência da aula. Bom, agora, Chuchu, isso aqui já é dentro da raiz ainda. Quer dizer, é dentro da raiz, isso está na página 447. Você quer abrir lá? 447? Porque a partir de agora, se liga que eu vou começar a falar só de raiz. Aqui mesmo, pelo menos por enquanto. Aqui mesmo eu fiz um cortinho na raiz, ó, tá também na 447 lá em cima. Nem que eu cortei, você não tinha visto que cortei aqui, fala a verdade. Ó, eu cortei aqui a raiz e dei um zoom, ó, tchuc, dei um zoom para ver os tecidos que compõem a raiz. Sabia que se não tivesse esse desenho de raiz cortada, eu saberia que isso aqui é um corte de raiz e não de caule? Sabe por quê, Chuchu? Que eu vejo duas coisas que a raiz tem e o caule não. Eu vejo esses pelos absorventes, que é coisa de raiz, absorver, pelo absorvente. E eu vejo um tecido que não tem no caule, que se chama periciclo. Anota aí, Chuchu. Apareceu o tal do periciclo, é um tecido que é encontrado só em raiz. É que se você faz um corte daqui a pouco no caule, é parecido o desenho, hein, filho? Mas aí você vai ver, não é, porque não tem no caule o tecido periciclo, que é exclusivo da raiz, e os pelinhos absorventes, né, cara? Tá bom? Bom, o que está mostrando esse corte, então, de raiz que eu acabei de reconhecer pela presença dos pelos e do tecido periciclo? Seguinte, a água vai entrar por osmose, já os sais minerais, eles entram aí por transporte passivo e difusão. Eu vou anotar isso aqui para você, que é do primeiro ano do ensino médio, faz muito tempo que você teve. Então, assim, ó, não é seiva inorgânica que vai entrar ali pelos pelinhos? É, água e sais minerais. Mas a água, vamos separar aqui, ó, e os sais minerais, eles vão entrar pelos pelinhos, ok, da raiz, minerais, das seguintes maneiras. A água, ela entra, é água, né, fio? Entra por osmose. Misericórdia, passagem de solvente, osmose. Agora, os sais minerais, eles podem entrar por simples difusão, sem gasto de energia, difusão simples, ou gastando energia, a célula gastando energia ATP, botando eles lá para dentro, através do chamado TA, transporte ativo. Então, ficou ruim ali, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pode ser que eles entrem naturalmente por difusão simples, nem que a célula não queira, a tendência, ou o que TA significa, gastando energia para botar o mineralzinho lá para dentro, transporte, melhorou muito, transporte ativo, tá, Chuchu? Bom, a partir do momento que entraram água e sais minerais, não importa se com ou sem gasto de energia, entrou, fio. E o que entrou vai atravessar, veja, por duas vias diferentes, essa que é a via simplástica, o que é isso, via simplástica? Ou tudo isso atravessa pela via apoplástica, até chegar no xilema, que é a ideia, né, gente? Chegar lá no centro, no xilema. Mas o que seria via sim e via não? Porque A é não, né? E sim é sim. Então vamos decorar isso aqui? Olha, posso passar por dentro de você, células do parênquima, até chegar no xilema? Sim! Então eu vou fazer uma via simplástica. A via simplástica, o trajeto simplástico, é aquele que passa por dentro das
cells dessa região aqui do córtex, da raiz, do córtex da perifa, que é o parênquima, células do parênquima. Passa por dentro das células do parênquima, a seiva inorgânica. Ou, hein? Ou atravessa por uma via não por dentro, e sim entre, veja ali, ó, entre as células, não tá passando por dentro do parênquima, é entre as suas células, até chegar no xilema daqui a pouco, que é a ideia. Então, não, posso passar por dentro de você, célula? Não, não é não. Eita, aqui não. Não é A, ó, não é não. Tá aqui, ó, entre e não dentro. Anotou aí, Chuchu, tá? Na 447. O trajeto simplástico é aquele onde a seiva inorgânica, a água e sais minerais, após entrar por osmose, difusão simples ou TA, ali, ó, respectivamente, né? Atravessa o parênquima do córtex da raiz, da perifa dela aqui, até chegar na região central, onde está o xilema, via simplástica por dentro das células do parênquima, ou via apoplástica, entre as células do parênquima. Anotou aí, Jason? Agora, turma, eu vou apagar essa rabiscadinha. Ninguém gritou, posso mesmo? Será? Bom, fui. Aí, foi. Aí, gente, você percebe que sacanagem, né, mano? Eu sei que você tem mais o que fazer na vida, mas para chegar lá, tem que atravessar alguns tecidos e a gente pode te pedir a sequência dos tecidos, não é só a parênquima que está atravessando a água. Primeiro ela atravessa depois do pelo, ó, a água atravessa esse tecido aqui de revestimento, que é a epiderme, ó, tá lá na tela, epiderme, claro, certo? Depois, via apo ou simplástica, o parênquima, que são essas células aqui do córtex parênquimático aqui. Mas aí agora eu vou precisar pintar para você perceber. De verdinho aqui, temos formando um cilindro mais central ali. Que bonitinho, né, Chuchu? Endoderme. Aqui, ó. Então, depois da água atravessar o parênquima, via sim ou apoplástica, ela tem que atravessar, verdinho aqui, ó, endoderme, que tem essas estrias, que funcionam como um filtro. Mano, olha que louco, cara. Tem filtro para filtrar mesmo o que está entrando. O que vai para o xilema? Se Deus quiser, só a seiva inorgânica. Pequenas partículas não vão passar para lá. Por exemplo, lodo, areia. Então, sim, funciona como filtro essas estrias da endoderme, para filtrar mesmo o que vai atingir o xilema. Então, o que a gente quer que passe é a seiva inorgânica. Agora, material particulado, lodo, principalmente, as terrinhas que vem, cara, claro que é muito pequenininho, a gente tá falando de um nível microscópico, mas a gente não quer que passe lá para o xilema, não, filho. Então tem um filtro aqui na endoderme. Aí agora sim, cara, mudando de novo de cor, vamos ver se você vai perceber de vermelho. Por dentro tem esse outro tecido que a água agora tem que atravessar, Chuchu, depois de atravessar a endo, que é o periciclo. Ele é um pouquinho mais interno, o peri, certo? Aí sim, finalmente atinge o vaso xilema como a gente queria. Então, uma sacanagem, alerta máximo aqui, perguntar sacanagem, né? Mas a gente pergunta, isso aqui é a sequência de tecidos que a água atravessa, ou a seiva inorgânica de maneira geral, até chegar onde ela quer chegar, que é no xilema. Certo, Chuchu? Posso apagar aqui então? Percebeu? Essa foi uma bela de uma retrospectiva de histologia, tecidos vegetais. Pode perguntar. Ô, Érica, Pode perguntar. começa no parênquima? Não, começa no revestimento, que é a epiderme, aqui, ó. Ó, essa camada aqui, ó, epiderme. Conseguiu ver aqui, ó, apontada? Ah, tá bom. Tá bom? Então, assim, para falar a verdade, começa no anexo epidérmico, que é o pelo, aí vai para epiderme, parênquima, certo? Foi endodérmico, as estrias para filtrar, periciclo, aí que vai para o xilema. Aqui, Chuchu, só dei um zoomzinho, não fui eu não, foi a apostila na página 446, tá vendo ali do ladico? Um zoom aqui bonitão para você ver o que eu havia dito, ó, que é interessante, porque eu tenho numa grande árvore o cerne, que é o xilema mais velho e central aqui, ó, ele é muito do centro, ó. Seria tudo isso aqui, ó, certo? Que já não está mais transportando água, ele está só sustentando, ele está tão entupido, é entupido de lignina. Quanto mais velho, ele vai, aqueles orifícios, aquelas pontuações que as células dele tinha para passar seiva, elas vão ficando obstruídas, aquelas pontuações. E aí ele está ali só, entre aspas, só para sustentar o xilema cerne. Já esse xilema que não é tão central, ele continua ativo, transportando água, ele é chamado de, anota aí, Chuchu, esse que ainda está ativo, alburno.
O cerne, ele é só para sustentar. É a parte mais central de uma grande árvore. A gente usa para fazer os móveis. Agora, o xilema é um pouco mais perifa, ele ainda assim é central, né, gente? Mas em comparação ao velho cerne, ele é um pouquinho mais periférico. O xilema é um pouco mais periférico aqui do que o cerne. Ele é conhecido como alburno e ele ainda transporta água. Ele ainda tem as pontuações, os orifícios nas suas células para transportar água lá para cima. Tá bom, Chuchu? Esse aqui, sim, o chamado xilema alburno, ele é um pouco mais jovem, não está altamente obstruído e lignificado, como o velho cerne, então ele ainda faz isso aqui. Eu estou escrevendo com mouse, a cor horrorosa, transporte de água, seiva inorgânica. Olha que bonita a letra. Fechou? Aí o floema não, o floema aí ele fica logo abaixo da casca, ali seja da raiz lá ou do caule, aqui seria um caule mesmo. Isso. Simbora? Bom, gente, agora se liga no seguinte. Fui. Como que, afinal de contas, olha onde você estava, Katia Érica, volta aqui na tela, Chuchu. Depois da seiva inorgânica entrar, passar pro xilema da raiz, atravessando os tecidinhos tudo ali, cara, colocar sobe, that's the question, certo? Então, existe uma teoria chamada teoria de Dickson. É um rapaz, o Dickson. Ele descreveu isso daqui pra gente, cara, o Dickson. Conhecida como teoria de Dickson, anote aí, está na página 447, Chuchu. Ela explica a teoria de Dickson, assim chamada, como que se dá a subida de água pelo xilema. Se preferir, a ascensão de água através desse vasocondutor xilema. E o que fala essa teoria de Dickson explicando? Ela explica como essa subida. Bom, aqui termos técnicos que você precisa levar para uma prova, Chuchu. Simbora, ó. A teoria de Dickson resumida, sem explicar, só resumida, é assim, ó. Olha, Érica, é por causa da coesão, adesão e da sucção da copa, tá? Mas o que é tudo isso? Bora, então? Vamos anotar aqui, Chuchu. Vamos lá, ó. Se quiser, na página 447, tem até no número 4 escrito assim, ó, condução de seiva inor, é o que explica a teoria de Dickson, Chuchu, a subida de água pelo Xi, inor. Tá escrito assim, ó, olha, 2 pontos, eu vou te alertar quanto a isso, ó. Coesão, vírgula, adesão, mas tem mais uma palavrinha aí que é tensão, que é o mesmo que adesão pra gente aqui, ó. Mas o que seria isso? Então, coloca entre parênteses aí, adesão ou tensão seria a mesma coisa. Então, são 2 fenômenos, coesão e adesão. Ou, se preferir, coesão e tensão. Tá entendendo agora? Mas o que é isso, Chuchu? Quando eu falo em coesão, eu estou falando de coesão entre as moléculas de H2O entre si. Elas estão altamente coesas. Pontes de hidrogênio, tá? Que tem as partes químicas que eu não domino, você domina, né? Mas elas estão altamente coesas entre si, as moléculas de água. Isso vai facilitar a subida. Eu vou explicar melhor, mas anota aí que coesão é coesão entre as H2O entre elas, altamente coesas. Isso vai formar uma coluna contínua de água para que ocorra a ascensão de modo eficiente. Espaços no xilema, bolhas de ar, por exemplo, não são bem-vindos. Eles atrapalham a subida. Então, o que diz o Dickson? Ele fala, olha, a subida pelo xilema ela é providenciada por conta de haver uma alta coesão entre as moléculas de água e a adesão delas com o próprio vaso, com o tecido adjacente ali, que é o tecido do xilema. Está tudo muito apertado, em outras palavras ali, o que facilita a subida, cara. Então, coesão entre as moléculas de água e adesão entre elas e o próprio xilema. Então, como não tem espaço, tanto entre uma H2O e outra, ou ela e o xilema, tudo está muito tenso e coeso. Olha, usei o termo tenso. Tudo está muito tenso e coeso no xilema, especificamente. Ó, Dickson, xilema, mano. Olha, agora que eu vi, foi de 20 anos. Ó, certo? Isso forma, eu não falei da sucção da copa ainda, porque tem um mais aqui, hein? Tá. Isso tudo, esses fenômenos de coesão e adesão, auxiliam a subida de água. Então, eu coloquei aqui para você o que já está na sua apostilinha, dá licença aqui, ó. Moléculas de água estão em coesão, além de aderir às paredes das células condutoras do xilema. Bolhas de ar bloqueiam a passagem de seiva. Então, o que ajuda e faz com que suba a água é essa adesão e essa coesão. Mas não apenas, porque pensa com a tia Érica, vai.
Que adianta não ter espaço ali, como corrente, uma presa na outra que eu puxo, vem todas, o elo. Ó, vou puxar. Se tá uma agarrada na outra, vem a corda toda, a corrente toda. É o que eu queria. Ai, não, vou interromper, vou separar aqui. Não, você vai puxar, não vai chegar lá embaixo, lá em cima. Entendeu o que eu quis dizer, né, Chuchu? É como elas de corrente que você puxa, vem tudo, já que tá tudo preso. Mas no que adianta que tá tudo preso um no outro, eu puxo lá em cima e vem tudo, beleza? Mas se não tem ninguém para puxar. E quem é que puxa? A sucção da copa. Então, na real, Chuchu, a teoria de Dickson, ela fala das duas coisas, cuidado. O que auxilia, providencia a subida de água pelo xilema, não é só coesão e adesão, é a sucção. Quem é que está sugando lá em cima? Ninguém. A gente está falando o seguinte, da transpiração, a saída, como se alguém tivesse aqui em cima, cara, sugando a água, mas não é. É a própria saída da água lá na folha. Estômatos, muito bem. A transpiração pelo estômato e também a utilização da água. Tirou a água, fio? Não importa como, saiu pelo estômago? Ou foi usada na fotossíntese? Não importa. Você tirou a água da folha, dando espaço para outra que está vindo apertadinha lá pelo xilema, ocupar o espaço dela. Essa água que saiu pela transpiração ou que foi usada pela fotossíntese faz parte da chamada da sucção da copa, sucção foliar, que ajuda na subida. Eu vou chegar à seguinte conclusão. Eu vou juntar todas essas informações na sua cabeça daqui a pouco. Tá bom, Chuchu? Então, bora lá assim, ó. Vamos lá, vou repetir. Perguntaram para você quais são os fatores principais que levam, porque há outros ainda, cara, fatores que levam à subida. Mas eu não posso deixar de falar da coesão, adesão e da sucção da copa. Tá, que eu posso falar de capilaridade nas raízes, eu posso falar de pressão positiva na raiz daqui a pouco, na próxima tela, mas isso não é em todas as plantas. O que ocorre nas plantas que têm xilema e que ajuda na subida é coesão, adesão e sucção da copa. Eu vou repetir sucção da copa, é um fenômeno que ocorre na copa. Ai, jura? Nas folhas? Ai, meu Deus, sim, gente, aí, ó. Certo? Então, sucção da folha é um fenômeno lá da folha, onde ela, através da perda de água pelo estômago ou pelo uso da mesma através da fotossíntese, provoca, Chuchu, um estímulo para a subida de mais água. Porque já que a água saiu ou foi usada, ela sumiu dali, dando espaço para a próxima ocupar o lugar dela. E isso estimula, então, a transpiração e a própria fotossíntese estimula a subida de água pelo xilema. Certo? Mas eu tenho uma coisinha aqui pra você, na 448, fio, pega lá. Eu sei que eu já fiz exercício de seiva bruta, mas tem um aprofundamento aqui que ficou para trás, porque aprofundamento, a gente vai primeiro no básico. Na 448 tem isso aqui que você nunca entende o que é, Xuxu. Deixa eu te explicar. É o seguinte, ó, bora. Imagina que eu tenho uma planta cujo caule não é um tronco, é só uma haste, bem fininho o caule dela, certo? Uma florzinha de jardim, por exemplo, e a raiz lá embaixo, que eu estava analisando, né? Pegando lá pelo pelinho a água. Beleza. Sabe o que eu vou fazer? Sacanear essa plantinha e venho com a tesoura aqui. Isso é tesoura, filho. E vem e corto, ó. Tique, nique-tique, ó. Eu corto. Começa a acontecer exudação ali. Você viu que está escrito aqui em cima, exudação? Olha como escreve essa desgraça. Exudação. O que é isso, Érica? Bom, numa planta, então, não é qualquer uma, que eu não vou chegar com a tesoura no tronco, misericórdia, mas nem que você chegue com o serrote não vai acontecer exudação. Por quê? Porque demonstra a pressão positiva da raizinha nas plantas de pequeno porte, que é algo que pode estar favorecendo também a subida de água. Veja se você percebe que quando eu cortei ali, começa a exudação, a pingar água aqui, que no caso eles encanaram, botaram um caninho, um tubo de borracha aqui, ó, e a água começou a sair, gotinhas d'água, tá vendo lá? Mas se eu não quiser, eu não ponho esse tubo de vidro. Eu posso fazer igual eu fiz aqui, ó, chego com a tesourinha, vai acontecer exudação, saída de água por pressão positiva da raiz, anyway. É que eles quiseram botar um tubinho ali, ó, certo? Depois eu te falo o que tá acontecendo desse outro lado, nada ainda. Então, a água que entrou, Chuchu, absorvida ali,
a gente fala que ela entrou, claro, por osmose, você já sabe, mas a gente fala que a raiz apresenta uma chamada dessas pequenas plantas apenas, só das pequenas plantas, uma pressão aqui em cima, ó, positiva, certo? Então, a água sobe ali e começa a sair, exudar, ó, provando que nessas plantas piquititicas, a raiz apresenta uma tendência mesmo, até por capilaridade, né, de manter a água até certo ponto aqui do caule. Se eu cortar, levar a água, né, até certo ponto do caule, se eu cortar muito em cima, não vai exudar, não vai sair água, ela não tem tanta pressão positiva assim, a raiz, para jogar água lá para cima, tá bom? Isso aqui é o seguinte, Chuchu, exudação, ela evidencia que apenas, não em todas as plantas, a pressão positiva da raiz, eu provo isso com exudação acontecendo depois do corte aqui, ó, ela também pode favorecer aí estar ligada à subida de água no xilema. É que aqui do lado, ó, o que eles queriam fazer, que bonitinho, mostrar para você que se eu colocar nessa tubulação mercúrio Hg, o mercúrio começa a subir. Por quê? Porque as gotinhas de água estão empurrando, ó. Depois de eu cortar, eles cortaram, você viu? Aqui saiu para fora, ó. Aqui não, aqui tá indo pela tubulação empurrando o mercúrio para cima. É uma experiencinha, a gente chama isso de manômetro, um aparato aqui do laboratório, um manômetro, que a gente usa só para comprovar que nessas pequenas plantas elas apresentam pressão positiva de raiz, que é a tendência da água não apenas entrar, mas já subir um pouco até a parte inicial do caule, mas não nas grandes árvores. Então, eu posso falar o quê numa segunda fase? Eu posso falar que a chamada pressão positiva da raiz nas pequenas plantas também participa da subida de água pelo xilema. Tá, que não é o principal fator de subida, né? Mas participa. Vamos apagar aqui uma rabisqueirinha de novo. E só para acabar, lembra que eu prometi que eu ia falar da agutação? Para acabar o quê? Não se engane, para acabar o xilema. Eu vou pro flow hoje ainda. Oi, Esfio. Para acabar esse papo de subida de água, vem o seguinte, uma foto para você, ou desenho, com gotas de água. Ou seja, água líquida, só na borda. Você viu que está só na periferia da folha? Ó? Não à toa, viu, gente? Tá? Então, você vem lá fazendo o exercício, aí vem a foto com gotinha de água só na perifa, na borda. Só na borda. E se tiver água por todo o limbo foliar, não é gutação, nada a ver com a história. Presta atenção. Eu vou explicar melhor, mas gutação é só quando você vê lá gotas, não é água a vapor, é gota, certo? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, estava lá à noite, essa planta, à noite, certo? E eu visualizo esse fenômeno aqui, gutação, essas gotinhas, gutação, gota, ó, certo? Na periferia, na borda, de manhãzinha. Então, o que aconteceu em interrogação à noite para de manhãzinha? Sempre vem escrito no exercício, de manhãzinha. A pessoa observou a gutação. Então, o que aconteceu à noite? Tá, então, de manhãzinha, a pessoa vê a gutação, certo? Vejo de manhãzinha, porque à noite, agora sim, ocorreu o quê? Chuva pra caramba, cara. Então, o solo estava encharcado, chuva, solo com excesso de H2O. E a planta precisa perder esse excesso. Você sabe que faz mal o excesso de tudo nessa vida, até de água. Pode até apodrecer lá a raiz e tudo mais. Se tá num vaso, então, judiação, né? Mas então, tava assim, ó, noite, chuva pra caraca. Só que aqui a gente tem um problema, Érica, é só perder pelos estômatos, mas à noite o estômago está fechado, bebê. Você esqueceu disso? Como é que o estômago à noite, se ele está fechado, é mesmo, ele vai perder esse excesso de água? Cabe a quem perder esse excesso de água, e eu visualizo que ele fez isso de manhãzinha, os hidatódios, que são orifícios situados só ali na perifa na borda. Aqui, ó. Então, hidatódios são orifícios, certo? Situados apenas na borda das folhas e só entram em ação quando à noite, quando os estômatos estavam fechados, não podiam perder o excesso de água, né? Choveu muito, então a água vai ser perdida pelos hidatódios e é uma água líquida, né, gente? Não está evaporando igual quando acontece na perda pelos estômatos. Veja se você percebeu a diferença. Certo, Chuchu? Ó, foi. Simbora.
Ah, esse aqui eu já conheço. Oxe, chegou o Milk, alemão. Milk, 1, 2, 3. Eu sei contar em alemão. 1, 2, 3, 4. Veja, esse alemão aqui, eu gosto de história da ciência, foi em 1930, eu anotei aqui, falava, é curiosidade, só 1930, filho, não tinha o que fazer. Oh, meu Deus do céu, foi lá, fez esse experimento aqui. E aí a gente hoje, em 2020, te pergunta, o que é essa hipótese do alemão aqui? Mente, ele quer explicar com essa hipótese. Ele quer agora, Chuchu, chega de falar de seiva inor, ele queria explicar pra gente como que a orgânica desce pelo floema. Então, para isso, ele fez esse experimento, Chuchu, que eu vou bem rapidão aqui, ó, calma, é rapidão, tá? Não estressa não, que é o seguinte, ele pegou esses dois recipientes, então vem lá no vestibular o clássico experimento para explicar a hipótese de Mertz, recipiente 1 e recipiente 2, transparente, tipo aquário, mas tem uma tubulação entre eles, que eu vou chamar porque sim, porque eu quis, de tubulação B, tá bom? A outra vai ser tubulação A. Eu chamo do que eu quiser, então vai estar lá no exercício chamando de Huguinho, Zezinho, Luizinho, não importa. É uma tubulação entre os recipientes 1 e 2, certo? Aí, o Mertz foi lá e colocou um osmômetro de cada lado. Um o quê? Oh my God. Vamos escrever? A bexiguinha semipermeável, que chama osmômetro. De vermelho ali no desenho, ó. Você quer acompanhar a apostila, Fio? Você já achou? Não tem, né? Deixa eu ver se tem. Ô, judiação. Você acredita que tem? Tá na 449? Tá na 449? E 6 perdido? Olha lá. Então, osmômetro. Osmômetro. Trata-se de uma bexiga mesmo, mas feita do seguinte material, Chuchu. Né? É tipo celofane, sabe? Uma membraninha semipermeável que passa água, mas não passa o soluto. Importante você anotar isso. Olha, ele tem membrana, esses dois osmômetros são feitos de membrana semi, não total. Passa tudo por ele, não, é semi, passa água. Semi-permeável, mas não passa soluto, tá bom? E aí, continuando o experimentinho, ele fez o seguinte, ele fez uma passagem aqui por cima, ó, entre os dois osmômetros, uma tubulação, que tal chamar lá de tubulação A? Gostei. A outra era B, vamos chamar essa de tubulação A, unindo aí os osmômetros. Aí ele foi lá, não satisfeito, colocou água destilada. Então, aqui de verdinho, temos H2O, água destilada, tá, Chuchu? Água destilada. Então, veja, se tem água no recipiente 1 e se tem água no recipiente 2, só acho, cara, que tem também na tubulação B, que tal? Claro, certo? Ó, a aguita passando ali. Mas tudo bem. A hora que começou, deu start mesmo. Eu vou fazer assim para você enxergar o amarelo. Bugou muito, filho? Vamos lá. Colocou sacarose, ou seja, soluto pra caraca, no osmômetro 1. Então aqui, legenda, vou puxar, vai, fui. Então aqui, ó, soluto pra caramba. Ele colocou qual soluto? Ô, gente, se a ideia é comparar o lado 1 e o lado 2 com uma planta, ele botou açúcar, certo? Então veja, carboidrato pra caraca, carboidrato, não me trola não, programinha, ó, carboidrato, certo? Aí se ele colocasse no osmômetro 2, e daí? Colocou no osmômetro 2. Pode sim, cara. Eu inverter isso aí. Mas vai dar na mesma, sabe por quê? Porque onde tiver carboidrato, no osmômetro onde a gente colocar carboidrato, vai começar a acontecer o quê? Osmose, claro. Osmose. Então a água tende a ir para lá. Isso se chama osmose, né? Então a água começa a fluir, ó de lá para cá, entrando no osmômetro onde tem soluto. Você sabe que a água vai para onde está hipertônico, né, cara? Hipertônico é dentro do osmômetro 1, cheio de soluto ali, hipertônico, alta concentração de soluto. Então, nem que ele não queira, a água vai da tubulação B para o osmômetro 1, certo? Vindo lá do recipiente 2. Então, a água começa a entrar por osmose. Nem que a água entra por osmose, atenção, ela começa a arrastar os amarelinhos pela tubulação A. Parece que eu já ouvi falar disso hoje. Então, as glicosinhas lá, que seja, sacarose, os carbos, tudo, fio, começa a circular na tubulação A, arrastados, fluxo em massa, pela água. Pronto.
Analisa até aí, por favor. Calma, calma. Até aí, pergunta-se. Então, se isso fosse mesmo o corpício de uma planta, Chuchu, é sempre a mesma pergunta, desgranhenta. O lado 1 seria folha ou raiz? Alguém, só para ir mais rápido, por favor. Seria a raiz? Muito bem, seria a folha. Desculpa, Chuchu. Não, Chuchu, é folha, porque tem glicose aparecendo ali. Lembra que ele tá... Ah, raiz, Chuchu. Tá no 2. Obrigado pela participação, anyway, tá, Chuchu? Então, vamos aqui consertar a tua cabeça. Acho que você já percebeu. Que é o seguinte, ó. O 1 simula o órgão folha com a célula parenquimática fazendo glicose, carboidrato, fotossíntese, mandando lá por cima, ó, pela tubulação A, que então tem que ser quem manda a glicose para a raiz? Floema, né, Chuchu, tubulação A, por arrastamento de glicose, fluxo em massa aqui feito pela água, para a raiz, que seria aí sim o número 2, forgadamente recebendo agora os amarelinhos lá da folha, a glicose, certo? E, claro, dá para falar que o número 2, como é a raiz, ó, tá mandando através da tubulação B depois a água, que seria o xilema, né, o B, certo? Para a folha. Quais são as perguntas que a gente faz disso? Peraí, você está falando de biologia ou de física? Esse cara mete física nessa pergunta. Juro, direto. Eu não tenho a menor ideia. Eu juro que eu já tentei entender, que seria bonitinho, né? Eu vou lá, olha, gente, vou enfiar a física na biologia, mas eu não dou, eu já tentei entender, eu não consigo. Não tive tempo de perguntar para pro de física, para os pro de física, mas tem os delta que vocês calculam aqui de subida da coluna de água, que eles enfiam física aqui, desgranhenta, que eu não tenho a menor ideia, Chuchu. Eu posso sim, me cobre, caiu nos últimos 2 anos, nos grandes vestibulares, a parte biológica, eu já falei o que eles perguntam, onde tiver glicose é folha, onde tiver arrastamento mecânico aqui é floema de glicose, onde tiver só a água ali é o vaso B aqui, é o xilema, é isso que eles perguntam da parte de bio, tá, Chuchu? Aqui então seria número 2 a raiz, né? Mas tem uma parte envolvida aí de física, que é uns delta que vocês calculam a coluna que sobe, sei lá das quantas, que eu não tenho a menor ideia. Eu acho essa questão para vocês, ou você mesmo, com facilidade, vocês acham aí, coloca assim, experimento de mim, que questões nos últimos vestibulares, mas eu mando sim para você analisar a parte física da coisa, tá bom? Simbora, então? Voltar lá? Voltei, hein? Ninguém gritou, hein? Você sabe que é rapidinho aqui. Simbora. Agora, Chuchu, já fui. Ih, ficou para trás isso aqui, já fui. Agora tem a última coisa, ufa, ó, porque depois já é exercício. Ufa, que é o famoso, ó, esses pesquisador, filho. Ó, o Marcelo Malpighi, italiano, viu? Aquele lá era alemão, o Mint, esse Malpighi aqui é Marcello, italiano. Esse italiano aqui, o Malpighi, ele fez esse experimento no século XVII, cara. Matando a árvore, desgreto. Mas ele fez só para mostrar a importância do floema e que ele está aqui perto da casca do caule. Que quando ele foi lá, o Marcelo Malpighi, no século XVII, arrancou a casca da árvore um pouquinho além dela, ele arrancou também quem que fica ali? Tcharam, o floema. Nick tira o floema, que eu estudo, eu sei, filho, vem descendo aqui com... Eita, que não vai descer mais. Quem? A glicose. Então, a glicose que descia até a raiz não mais descerá. Eita, que vai ficar com fome, vai morrer a raiz. Exatamente. Leva essa retirada do anel de Malpighi, do entorno todo aqui, do vegetal, de uma grande árvore, né, gente? De novo, se for de uma grande árvore. Já que o floema nelas fica na periferia, abaixo da casca do caule, eu acabei tirando o floema dessa região. Então, a glicose começa a acumular na região acima do anel e não chega na raiz. Mas para que fazer isso? Não, gente, foi só no século XVII. Não façam isso em casa. Isso vai matar a planta. É crime ambiental. Se liga que tem câmera para todo lado, filho. Não sei como é que tá aí a legislação atualmente, mas não pode sair matando as árvores e tudo assim, não, viu, Chuchu? No vestibular, eles querem saber o seguinte, ó, simbora. Nessa região do anelamento, onde nós tiramos aí o chamado anel de Malpighi, você tem que sacar que tirou daquela região o floema. Tirou o xilema? Não, gente, o xilema é central. Está lá no centro. Foi tirado o floema dessa região, ficando sem nutrição orgânica raiz. Ela não tem energia, ela morre.
Claro que depois, gente, com a morte da raiz, que não mais absorve água, né? Não chega a água lá em cima e morre lá em cima também, na copa. A copa morre também, só que num segundo momento. Então, deixe claro que por falta... Morreu a árvore por que exatamente? Por falta de floema nessa região, certo? Morte da raiz, ó, num primeiro momento. Só num segundo momento, por falta, então, de raiz absorvendo agora a água, é que vai morrer a copa da árvore. Morreu a planta por quê? Porque morreu a raiz. Se a raiz não tivesse morrido, não ia morrer a copa. Tudo bem, Chuchu? Aí vem uma questãozinha para você usar um pouco o raciocínio. Não tem tudo a decoreba. Eu coloquei o exercício 5. O que é São Francisco, USF? O que é São Francisco? Página 452. Vamos pegar lá? Ó, para você pensar um pouquinho em cima disso. É esse aqui, ó. USF. Abaixo você pode observar a imagem de um anel de Malpighi, do Camilo italiano lá, certo? Muitos fruticultores retiram o anel. Agora a pessoa quer matar a própria árvore. Não, gente, presta atenção. Fruticultores retiram o anel do galho, não é do tronco principal, matando a árvore que dá o fruto para ele mesmo vender. Você é louco que ele vai fazer isso? O fruticultor, mano? Não, filho. Deixa eu só voltar. Vai fazendo exercício aí, com licença, Chuchu? Ou vai fazendo? Maior idiota mesmo. Eu dei spoiler, né, filho? Você me desculpa. Bora lá, é que não ia dar tempo mesmo. O que a gente tá fazendo é o seguinte. Se... Dá licença. Sai daqui, biscoito. Fui. Se faz esse anelzinho, anelamento de ramo e não no tronco principal, é uma técnica da agricultura para deixar os frutinhos mais doces, acumular glicose. Não, pelo amor de Deus, que não foi no caule, foi no, olha aqui, galho, certo? Senão mataria a planta, você já sabe. E a explicação, Chuchu, é a seguinte: as folhas que ficam na extremidade, portanto, dando glicose, ó, veja, acumular glicose tudo aqui nessa região, ó, glicose. Então, o fruto que nascer aqui, nessa região, ele vai ser tão doce por acúmulo de glicose, que eu posso vender ele, ó, com sucesso, vai ser apreciado na minha feirinha, vão tudo buscar a minha feirinha e não a sua. Que os frutos não são doces, eu gosto de fruto doce. Então, aumentar a concentração de açúcares na região acima do corte, ou seja, mais para a extremidade aqui, acima do galho, né? Que mais está aqui? Com a finalidade de produzir, então, frutinhos doces. As pessoas gostam. Certo?